com a palavra o orador da turma curso técnico curtimento noturno, Rafael Cesário. Boa noite. Estou com medo. Estou tremendo. Bom, gostaria de agradecer primeiramente aos meus amigos e colegas por me cederem a honra ou o castigo, né, de representá-los neste momento tão importante. Agradeço a presença de pais e demais familiares, namoradas, ex-namoradas, amigos, amantes, os demais funcionários e os representantes da mesa. Quero parabenizar as professores que assimilaram a tarefa divina de informar com profissionalismo e amizade, embora em alguns momentos me tenha faltado a sensibilidade de entender e valorizar tanta dedicação de vocês. Hoje tenho a oportunidade de sugerir que eu e todos os meus amigos façamos uma promessa que não vamos esquecer o ensinamento que vocês nos passaram. Iremos retribuir a dedicação de vocês com todo o nosso sucesso. Nós prometemos isso. Vamos lá, pessoal. Fernando Pessoa diz que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade do que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Essa frase retrata bem o importante momento pelo qual estamos passando. Intenso, inexplicável, incomparável. Assim foi esse tempo que estivemos unidos. Um período no qual descobrimos o mundo, estudamos, brincamos, aprendemos, sorrimos e brigamos, mas tudo isso juntos. Alunos, funcionários, professores, todos vivemos intensamente muitos momentos alegres, produtivos, positivos, negativos, mas inesquecíveis. Momentos esses que a gente sabe permanecerão em nossas vidas como uma marca agradável em nossos corações. Cativamos e fomos cativados. Muitos acontecimentos foram fazendo com que cada vez mais a nossa turma fosse se unindo. De repente, alguns companheiros viraram irmãos. Eu acho que aqui ninguém vai esquecer como a nossa turma era unida, como a gente se unia rápido para tomar uma cerveja na Austrália, às vezes a gente se unia rápido quando alguém arrumava uma briga no Interséries. Eu acho que ninguém vai esquecer a motivação do Ismael Pérez lá no Interséries, que ele falou: você ataque, eu defesa, você dá um belo drible e eu solto a bomba, eu vou fazer o gol. Mas a gente perdeu. Eu acho que ninguém vai esquecer a nossa união também quando o Renato arrumou uma briga. De repente todo mundo foi lá para defender. Teve gente que saiu até com um fulão na mão para começar. O Thiago atropelou o Jerônimo nesse dia. A nossa turma era unida, pessoal. Eu gostava muito. Falando de Jerônimo, né, não dá para ter pouco tempo de discurso, não dá para falar muito sobre ele, porque ele deve ter aí uns 24 anos, mas ele nos contou histórias assim, de uma pessoa que viveu muito mais que 40. Ele não era competidor, ele não era técnico, ele foi um bom vendedor. O problema é que quando você comprava alguma coisa dele, ele cobrava R$40 a mais pela nota. E se o tênis viesse com caixa, era R$10 a mais. Mas na verdade ele se destacou como ator. É impressionante quando algum professor passava uma prova difícil e ele começava a passar mal e conseguia deixar a prova para fazer no outro dia. Foi bem engraçado. Eu lembro lá quando a Janete passou um teste sobre a cobertura de uma pasta pimentada e o Ricardo conseguiu fazer assim na língua. E o pior é que os irmãos dele conseguiu puxar e comeu a pasta. O Dudu, no dia do jogo do Grêmio, ele conseguia fazer um couro sem neutralização e depois ele tinha preguiça de esquentar a água e ele falava que gostava assim do engraxe precipitado. O couro ficava mais assim, sedoso. Ele não sabia a diferença entre sedoso e ceboso. Mas era engraçado. O Gelson, no primeiro seminário dele, ele era o último grupo a apresentar o seminário. E ele falou: pô, eu sou o 12º grupo, acho que todos vocês aqui já ouviram falar do remolho. Quem não souber o que é remolho, vai lá na biblioteca, pega o manual básico do couro e lê. Vocês vão entender lá, acho que todo mundo já ouviu.
Mas o pior de tudo foi uma pérola, assim, não vou citar o nome porque vai se sentir envergonhado. Ele todo sério, ele falou, pessoal, a inalação do gás físico mata. E eu falo isso por experiência própria. David, você morreu, cara? Ele não tá aqui, eu acho que morreu. Bom, pessoal, desculpa, eu tive que deitar um pouco para ficar menos vermelho, para parar de gaguejar. Mas eu vou continuar a parte séria desse discurso agora. Queria lembrar vocês que nesse tempo todo também aprendemos a ter responsabilidade. Responsabilidade com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossos corpos, com nossos processos, com os nossos equipamentos, com o nosso trabalho no todo. E com toda a nossa vida também. Enfim, responsabilidade, ao contrário do que muitos dizem, é liberdade. Nós tivemos liberdade de escolher nosso próprio caminho e de defender de maneira racional interesses em prol da coletividade. Pois tivemos verdadeiras lições de uma arte chamada amizade. Liberdade de trilhar veredas possíveis e impossíveis, escolher o destino, o futuro, e a nossa escola nos preparou para isso. O que somos hoje é em grande parte fruto do caminho percorrido durante toda a tradição do Centro Tecnológico do Foro e também nas nossas experiências diárias de trabalho. Não podemos ter medo do que virá, temos apenas que nos comprometer a aplicar o que nos foi ensinado e nos desenvolver diariamente. Vamos fazer experiência, vamos correr atrás, que a gente possa desenvolver muito mais. É importante não nos esquecermos de onde vimos e que mudanças sofremos ao longo desses desafiadores e muitas vezes dolorosos dias. Tivemos a oportunidade de conviver com todos os tipos de pessoas, dentre elas, muitos alunos destacados, alguns como questionadores, outros pela capacidade de expressão e liderança, outros primaram pela organização e pontualidade. Há também aqueles que foram verdadeiros exemplos de dedicação e persistência. E como não poderia faltar, aquele responsável por alegrar todas as aulas e motivar os amigos. Aprendemos muito um com o outro. E para onde quer que a gente vá, a gente vai levar um pouquinho de cada um, pois absorvemos certas características com a convivência. Esses laços de amizade contribuíram ainda mais na reta final do curso, dado o desespero para entregar o trabalho de conclusão no caso. Foram algumas noites sem sono, mas o esforço está sendo coroado nessa noite, tornando-nos profissionais. Vou falar desse sofrimento todo. A gente, sei lá, a gente estava conversando ali fora do como nossa profissão tem algo em comum com algumas mulheres daí, da vida. A gente viu assim que a gente vai trabalhar em horários estranhos. A gente tem que fazer o cliente feliz. Seu trabalho vai sempre além do expediente.